Ao vivo, na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Andrino. Ali na zona mista, o Juninho praticamente confirmou pra gente, né, a situação envolvendo o Benítez. É um jogador que ele jogou junto no América Mineiro. E aí eu queria saber de você. Do Benítez. Juninho diretor? Juninho virou diretor agora. Sobre essa negociação envolvendo o Benítez, né? É um jogador que chega para suprir essa lacuna do meio-campo do Goiás, na sua visão, chega por contrato de produtividade ou não, normal. O Goiás vai desembolsar algum valor com ele para o América? Boa noite, Caio. Boa noite a todos que aqui se fazem presente. Boa noite aos nossos torcedores. Bom, primeiro que o Juninho, acho que o Juninho se precipitou, né? Mas essa negociação do Benítez, ela é uma negociação complexa. É uma negociação que envolve 3 clubes. Ela envolve Goiás, envolve América e envolve Independente da Argentina. Então, eu só posso falar que o Benítez é atleta do Goiás ou algo desse tipo no momento que todas as partes tiverem assinado o contrato e que todo mundo estiver contente com aquilo que se resolveu. Todas as partes, atleta e todos os clubes. Então, eu ainda não posso falar, porque eu acho que o Juninho se precipitou, porque não tem nenhuma assinatura em contrato ainda. E isso a gente deve dar o start a partir de segunda-feira, se tudo caminhar da forma como eu acredito. Já tem muitos dias que a gente vem conversando sobre essa vinda. É um atleta que a gente entende, nós discutimos isso internamente por diversas vezes, é um atleta que a gente entende que tem um refino técnico que vai nos ajudar muito. Um médio característico mesmo daquilo que a gente procura. O atleta já trabalhou com o professor Mancini, teve uma grande sequência com ele, se eu não me engano 22 jogos contigo, acho que eu não 22 jogos seguidos. A gente sabe que é um atleta que nós temos que fisicamente prepará-lo de uma melhor forma, mas ainda a negociação não tem um desfecho ainda, então eu prefiro me limitar aqui, mas espero que a gente essa semana consiga finalizar. Além do Benítez, vocês já têm alguma outra negociação também mais avançada para o mês de junho? E uma outra pergunta: o que está acontecendo com o Goiás nesse início de Campeonato Brasileiro 2025 é muito semelhante ao que aconteceu em 2024. Você que estava aqui, que tipo de lição ficou do ano passado para que não possa se repetir agora e o Goiás conseguiu o seu objetivo no final? Além do Benítez, tem sim outros atletas que nós já estamos conversando. Eu já venho trabalhando essa janela já tem um bom tempo. Eu não sou aquele perfil de executivo que deixa para a última hora ou que vamos ver o que vai aparecer. Acho que nós estamos buscando melhorar o nosso elenco, que eu sempre falo que, na minha opinião, já é muito qualificado. Tanto é que os números do campeonato mostram até aqui, né? Mas é óbvio que, como o professor falou, existem lesões, existem cartões, existe uma série de situações que podem acontecer ao longo de 38 rodadas. Nós estamos apenas na 7ª, né? Então tem outros atletas sim que nós já estamos conversando. Eu só não posso me adiantar porque são atletas empregados, né? Então é ruim falar sobre isso, né? A janela ainda tem alguns dias para abertura. Em relação ao ano passado, o Fernando acabou de me mostrar aqui, na verdade desde 2018 são os melhores números do Goiás em Série B do Campeonato Brasileiro. Então são 16 pontos. Nessa rodada, o ano passado, nós tínhamos 14. Também foi um bom começo o ano passado. E o que ficou de lição do ano passado foi aquela oscilação na metade do campeonato ali, passando ali, acho que da 11ª rodada, se eu não me engano, realmente nós passamos a perder alguns jogos que não poderia ter perdido. Mas hoje, com a experiência do professor Mancini, a experiência da comissão técnica, o elenco como está, eu sinto um amadurecimento muito importante que talvez eu não via no início do ano passado, apesar de também achar que o trabalho foi muito bem feito, né? Foi uma pena tudo que aconteceu, mas eu vejo nós muito mais sólidos, muito mais preparados em 2025
O elenco está com uma energia, quem vive o dia a dia do Goiás está sentindo isso. A nossa energia do dia a dia, tudo aquilo que a gente tem construído tem sido muito positiva e está convergindo com os resultados. A gente espera manter isso. A gente tem que manter, porque o campeonato é muito longo. Lucas, boa noite. Só só por favor, voltando à colocação do Caio. Você disse da forma que está caminhando a negociação, da forma que ela está desenhada, o Benítez está saindo de graça do América Mineiro e de fato vem para o Goiás por produtividade. E a outra colocação é Zé Hugo, né, e o DG. Os jogadores, os empresários já foram comunicados que no Goiás não jogarão mais? Bom, vou começar pela última. No Goiás não existe jogador afastado. Acho que esses dias atrás até ouvi um termo sobre afastamento ou algo do tipo. Não existe isso. Os atletas treinam normalmente. São dois atletas que, mesmo não estando vindo para os jogos, eles não diminuíram o ritmo de treino. São dois atletas muito sérios, que continuam trabalhando. É óbvio que para essa janela agora, se realmente eles não tiverem tendo oportunidade e os agentes entenderem também que talvez um reposicionamento deles no mercado seja importante para a carreira deles, né? O Goiás tem que ser parceiro nesse momento, até porque os dois atletas são ativos do clube, né? Mas isso é uma coisa que nós vamos deixar mais para frente um pouquinho para falar, né? Na própria janela, para ver realmente o que vai acontecer. E em relação ao Benítez, o contrato dele não é 100% de produtividade. Ele tem sim uma proposta do Goiás que uma boa parte do contrato é garantida e uma outra parte ela é uma busca pela performance, e eu acho que isso é muito importante para o Benítez nesse momento. Benítez é um atleta que, na minha opinião, tem totais condições de estar jogando a Série A do Brasileiro, né, e não a Série B. Mas ele buscar isso, ele buscar uma minutagem importante, acho que vai ser importante dentro do processo dele aqui dentro do Goiás, caso acontecer mesmo, se der tudo certo. Então, não tem pagamento de transfer, não tem pagamento de nada. O Benítez está saindo do América e vindo para o Goiás sem pagamento de transferência, tá? Se isso realmente acontecer, né? O contrato é um contrato até 30/12 desse ano, e com uma performance que, se o Goiás subir para a Série A do Brasileiro e o Benítez atingir mais de 60% dos jogos, existe uma renovação automática por mais o ano de 26 completo. Lucas, o Danilo Araújo pergunta: Goiás líder, ainda cabe contratação? Algumas definições, elas podem mudar dependendo do resultado que o time alcança, da forma como está jogando? Bom, primeiramente agradeço a pergunta do torcedor. É sempre importante eles participarem. O Goiás, ele tem que estar atento ao mercado, atento à janela. Eu volto a dizer que eu e o professor Mancini, o Hever, o Lucas, o Cláudio, o conselho de administração, todos nós conversamos a respeito do elenco, né? E eu, principalmente com o professor Mancini e com a comissão técnica, todos nós estamos muito contentes com o que a gente tem visto, né? Porque a gente sabe que é um elenco capacitado para buscar o acesso, mas aquilo que aparece no mercado como interessante para somar no nosso dia a dia, para somar nos nossos resultados esportivos, sempre vai ser bem-vindo. O professor acho que falou isso inclusive ontem na coletiva dele lá no CT. Atletas de boa performance, boa pessoa, boa personalidade, que isso é uma coisa que a gente preocupa muito. Nosso elenco hoje, ele é muito bom. Nós não temos um pingo de trabalho com nada que seja adverso àquilo que o atleta tenha que fazer na carreira dele mesmo, de fato. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter um zelo. Mas atletas que a gente entenda como interessantes, sim, nós vamos sempre analisar e nós vamos ter alguns movimentos, sim, na janela de contratação. Isso com certeza cabe, sempre cabe. Adriano, algo mais a acrescentar? Não, agradecer hoje a vinda dos nossos torcedores. Acho que hoje mostrou que o nosso torcedor está comprando a ideia, voltando a vir para dentro da Serrinha, que onde é a casa do Goiás. Hoje acho que 10 mil pessoas,
quase 10 mil pessoas, né? O dobro praticamente já do jogo contra o Avaí, é manter. Essa energia é o que vai mover o Goiás de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Um outro ponto que eu queria deixar aqui, meus parabéns, é para a equipe de marketing. Vou falar na figura da Jéssica, da diretora. Essa ação em relação às crianças desaparecidas é uma ação nobre, é uma ação que o futebol sempre vai apoiar, é uma ação que, quando eu vi o vídeo que foi postado, eu como pai senti uma dor que realmente todos nós, o professor falou bem, o futebol ele é a maior paixão que existe no Brasil, e por que não utilizar essa paixão para salvar vidas, para buscar vidas que estão perdidas? Eu acho que a ação foi muito pontual para o Dia das Mães. Parabenizar toda a equipe de marketing na figura da Jéssica, que está de parabéns. Professor.